Oi, eu sou a Andressa. Eu sou a Thaís. E eu sou a Séfora. E juntas somos Pode e Vai! Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com a Carol. Ela é enfermeira e é ex-obesa. Veio contar um pouco da história dela pra gente. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Bom, eu nasci em Itajubá e me formei em Itajubá, né, na Faculdade de Enfermagem e Ciências Laborais. E antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha desenvolvido a obesidade, porém eu não percebia isso em mim. Eu só fui perceber numa piada, acho que foi em 2020, não me lembro exatamente, mas eu lembro que era a Copa do Mundo, onde eu estava caminhando na rua, e aí, na época, o nome da bola da Copa do Mundo, isso, era Jabulani. E aí, fui chamada de Jabulani, então, assim, lá pra mim, eu fiquei psicologicamente bem abalada, e mesmo eu me olhando no espelho, antes eu não me enxergava como obesa. Eu sabia que eu estava acima do peso, mas não me enxergava. E aí sim eu fui realmente me pesar, que eu não me pesava, né? Não que pesar seja algo importante hoje no processo de emagrecimento, que hoje eu tenho entendimento disso, mas antigamente eu não tinha. E eu vi que eu estava com 92 quilos e que lá foi um susto muito grande para mim. E aí eu entrei numa dieta, na verdade, né? Eu não fiz reeducação alimentar, eu criei uma dieta que é da minha cabeça, eu não tinha entendimento de nada na época, porque eu queria emagrecer rápido e eu estava muito incomodada com aquilo. Então assim, quando eu me pesei, a princípio eu fiquei 3 dias sem comer, não indico isso pra ninguém, que eu acho isso hoje em dia um absurdo, mas como eu estava psicologicamente abalada com a minha autoimagem também, eu não sentia fome. Então eu fiz assim, proposital, entende? Sabe, os 3 dias vou ficar sem comer. Simplesmente eu coloquei na minha cabeça, vou comer quando eu tiver fome, vou comer o que eu acho que é menos calórico, na minha cabeça. Mas você não passou mal com isso? Não chegou a passar mal, não chegou a... Por incrível que pareça, eu não passei mal. Eu não passei mal. Na época, não que eu me recorde, mas eu não passei mal, não. E aí depois eu comia só quando eu tinha fome mesmo, e eu comia assim, verdura, um franguinho, coisas da minha cabeça. Eu nem sabia se estava certo ou não, só sei que em uma semana eu cheguei a emagrecer 5 quilos e dentro de um mês eu já tinha emagrecido 10 quilos. Não foi um emagrecimento saudável, hoje eu tenho ciência disso. E aí depois eu cheguei a emagrecer mais 7 quilos, mas eu já tinha voltado a comer melhor. Mas nessa dieta que eu criei na minha cabeça, eu cortei o arroz. Hoje em dia, até hoje, eu não consigo mais comer o arroz, porque eu criei como se fosse um nojo do arroz. Eu criei um nojo do arroz, sabe? E hoje eu não consigo comer. Mas hoje eu também entendo que não é porque eu não como arroz que eu não posso comer saudável. Eu substituo o carboidrato do arroz por outros carboidratos. Né? Hoje em dia eu consigo fazer isso, mas antigamente eu não tinha essa noção, eu fazia o que estava na minha cabeça. Não fazia exercício físico e, enfim, emagreci mais 7 quilos, acho que passou mais uns 6 ou 7 meses. E aí eu cheguei a inteirar 17 quilos que eu perdi na balança, mas nunca tinha feito uma avaliação física, nada para ver, nem passado para fazer exames para ver como estava a minha saúde mesmo. Mas no corpo você sentiu o efeito dessa perda de peso? Depois do primeiro mês, sim. Senti muito. Nossa, eu fiquei super feliz na época, né? Mas mal sabia eu quanto eu estava fazendo errado. É porque, na verdade, quando você perde... A balança, ela é um parâmetro para quem não treina, na verdade. Para quem não treina, ela pode até ser. Para quem treina, a gente tem ali um ganho de massa muscular que pesa mais do que a gordura. Então, às vezes você está mais magro, mas a balança foi lá nas alturas, né? Para quem não treina, a balança ainda serve de parâmetro. Agora, imagina, ter 17 quilos na balança, gente, isso esteticamente, visualmente, isso é muita. É uma diminuição do seu manequim ali. Assim, e não vou negar, a minha autoestima ficou elevadíssima, assim. Mas isso sem você ter começado a treinar ainda. Isso, exatamente.
Aí, por fim, no outro ano eu entrei na faculdade, né? Mas só um minutinho, conta pra gente. Qual foi a dieta mais maluca que você já fez? Foi essa primeira dieta. De ter ficado sem comer nada? Sem comer nada os 3 primeiros dias. Na primeira semana, como te falei, emagreci 5 quilos. Praticamente os outros dias eu não comia nada, era só líquido. Mas você não sentia fraqueza? Nada? Eu não consigo entender até hoje, mas eu não sentia fraqueza. Mas você era jovem, então. Era, mais nova. Era jovem e não tinha questão do gasto calórico alto, porque não treinava, Eu não treinava. se movimentava. Então, o Exatamente. corpo se acostuma. O corpo é bem inteligente. Exato. O corpo é inteligente, ele faz de tudo para sobreviver. Então, ela não tinha um gasto alto e... Na época eu só trabalhava numa empresa de eletrônicos e o único exercício que eu fazia era ir trabalhar de bicicleta, mas involuntariamente, nem pensava naquilo lá como um Você exercício. já estava acostumado com aquilo diariamente, então não... Já fazia parte da minha rotina. Carol, aproveitando o gancho que você falou agora da questão de já ter sido obeso e não ter percebido isso. Quando você vê hoje muitas pessoas romantizando a obesidade, o que isso vem na sua mente? Até como enfermeira, né? Vendo casos que chegam no hospital, que às vezes não são causados pela obesidade, mas que os maus hábitos levam a um quadro pior, uma piora dos quadros, digamos assim. O que você acha dessa romantização? Porque você esteve dos dois lados. Hoje você é magra, você já esteve magra, né? Depois engordou de novo, ficou ali no efeito sanfona. O que é isso pra você? Antes de eu te responder essa pergunta, você falou assim, hoje você é magra. Eu estou sim feliz com o meu corpo, quero evoluir um pouco mais, mas pela minha avaliação física eu ainda estou no sobrepeso. É pouca coisa para eu chegar na minha meta, mas eu ainda estou no sobrepeso. Em relação ao que você falou para mim, quando eu vejo uma pessoa obesa, romantizando ou não, porque eu tenho esses dois lados, né? Tem pessoas que estão romantizando a obesidade, tem pessoas que realmente elas não se enxergam como obesa. Eu que passei por isso, é nítido quando eu vejo uma pessoa assim que ela não se enxerga. Primeiro, eu tento ressaltar o que ela acha legal da obesidade. Por exemplo, eu gosto, eu me sinto bem dessa forma. Eu falo, nossa, que legal, né? Porque assim, quando você mexe com o psicológico da pessoa, você pode até acabar com a vida de uma pessoa. Nossa, que legal, você se sente bem, né? Primeiramente eu falo assim para a pessoa, mas vamos pensar nos benefícios de um emagrecimento, né? Não que você vai deixar de se sentir bem, mas olha para você ver, você pode desenvolver uma diabetes, né? Não conseguir controlar essa diabetes, e muitas vezes quando a pessoa já está no nível de uma diabetes descontrolada pela obesidade, eu tento ressaltar isso para ela. Agora, mais do que nunca, a importância dela cuidar da alimentação. Eu tento não falar muito em questão de obesidade, que eu acho que mexe muito com a autoestima da pessoa, mas eu ressalto a questão da alimentação, de uma reeducação alimentar equilibrada para controlar o diabetes. Então eu tento mais entrar nessa parte e não falar muito da obesidade, que aquilo lá para ela já virou normal e ela está tranquila em relação ao peso dela, entendeu? E ela só enxerga, muitas pessoas só enxergam aquilo lá quando elas introduzem a alimentação e elas percebem aquele emagrecimento, né, que vem como consequência, né, porque primeiro ela tem que cuidar da saúde dela e a consequência é o emagrecimento. Aí elas conseguem lidar melhor com a situação. Agora, quando você chega logo falando para ela da obesidade, de como ela está, isso mexe muito com o psicológico da pessoa e eu acho isso importantíssimo a gente ter esse tipo de cuidado. É cruel, né? Então, como você está falando em relação ao psicológico, então, você, como profissional da área da saúde, você vê o quanto a mente influencia no hábito da pessoa? Sim. Eu sou prova viva disso. A Andressa, ela treina comigo, eu já cheguei a comentar com ela algumas vezes que eu sou uma pessoa muito oral, né? Isso eu fiz até acompanhamento com a psicóloga e ela mesma falou isso pra mim. Então, assim, quando eu tenho algum problema na minha vida, alguma mudança na minha vida, eu desconto isso muito na comida. E isso é a minha cabeça.
Mas o importante disso é o autoconhecimento, né? Sim, hoje, graças a Deus, eu tenho isso. E a atividade física me trouxe esse controle emocional, né? Que antes eu não fazia. Tanto que eu cheguei a engordar depois de novo. Depois que eu emagreci os 17 quilos. Então, quando eu comecei a atividade física, eu percebi que eu consegui controlar a minha compulsão alimentar. Claro, eu tenho algumas recaídas, né? Às vezes eu disparo a comer coisas, coisas que não estão dentro do meu plano alimentar, que isso também não é um crime, né? Mas eu consigo sair do meu plano alimentar num, 2 dias e voltar, entendeu? Mas graças à atividade física. Que ali, como algumas coisas. A atividade física é como um alívio para você, né? Você acaba descontando na atividade física ao invés de descontar na comida. Ela é o equilíbrio daquilo que eu não consigo controlar, como a minha compulsão alimentar, entendeu? Para mim, hoje, ela é um equilíbrio na minha vida. Equilibra o meu estresse do serviço, equilibra a parte de mudanças na minha vida, porque a nossa vida, ela vive mudando. E às vezes a gente passa por situações que a gente não esperava. Então, como isso para mim influencia muito na minha alimentação, a atividade física veio para dar esse equilíbrio. Você vai correr ali para atividade física para não... Hoje em dia, antes eu corria para atividade física e percebi que me fazia bem. Hoje em dia, eu não quero tirar ela da minha vida, eu não corro mais atrás dela. Hoje ela faz parte da minha vida. Igual eu tenho que comer, trocar de roupa e tomar banho, eu pus isso na minha cabeça. Atividade física eu vou fazer de segunda a sexta. A Mana tem isso na minha vida. Ela já não é mais um remédio, né? Ela faz parte da minha vida. Ela é introduzida já no seu dia a dia, no cotidiano. E é isso que entra, né? Na parte do 1% todo dia, né? Você ser constante, tanto na alimentação quanto na atividade física. Sim, as pessoas à sua volta. Você já percebeu que você influenciou alguém a ter hábitos mais saudáveis? Sim, várias pessoas eu já percebi, amigos meus lá de Minas mesmo, que estão no estágio da obesidade, eles vieram falar um pouco comigo sobre isso, que eles queriam começar uma atividade física, começar a se alimentar melhor, porque através de algumas postagens minhas no Instagram, que aliás no começo, quando eu comecei a reeducação alimentar, quando eu já estava aqui em São José, eu comecei a postar isso para me estimular. Ai, que bacana. Só que eu postava só pro grupo de melhores amigos. E aí, nesse grupo tinha pessoas, amigos meus, né, lá da minha cidade, Itajubá, e eles vieram falar comigo: nossa, que legal, eu tô acompanhando você, eu tô achando super legal, como que você consegue fazer exercício, porque foi na pandemia que eu voltei, né, dentro de casa, sozinha, né, e se alimentando, nossa, queria fazer isso também, me dá algumas dicas. Aí o pessoal começou a falar pra mim: começa a postar pra todo mundo ver, porque eu postava pra 50 pessoas, assim, um grupinho de melhores amigos, 50 pessoas. Aí eu falei: tenho vergonha, isso é uma coisa que ainda me dá vergonha, mas hoje bem menos, né? E aí quando eu entrei no CrossFit, que eles postavam os vídeos da gente, né? E aí eu procurei também um acompanhamento de um profissional, de um nutricionista, e eu comecei a ainda mais gostar do meu corpo e via os treinos, eu comecei a postar para todo mundo. E aí agora a maioria eu posto para todo mundo, uma coisa ou outra eu ainda tenho um pouquinho de receio, mas eu vi o quanto isso foi importante para várias pessoas que eu gosto também estarem entrando nesse estilo de vida. E você falou sobre seus amigos pedirem as dicas. Fala pro pessoal, dá uma dica para eles, melhor, assim, a primordial, número 1. Bom, na minha opinião, a maior dica que eu tenho para dar é reeducação alimentar. Não só fazer uma dieta de 1 semana, 2 semanas, dieta da sopa, essas dietas loucas vai adiantar por temporário. E também não vai ser essencial para a sua saúde, vai ser apenas para o seu físico, né? Então, assim, reeducação alimentar é a melhor opção. E junto com ela, a atividade física.
não adianta também só fazer atividade física e não se alimentar, é um equilíbrio, né? O que eu vejo hoje em dia é que me ajuda a controlar, a manter a minha reeducação alimentar, é a atividade física. Uma coisa leva a outra, mas se eu também faço atividade física e não me alimento bem, eu não vou ter o objetivo, que é melhorar a minha autoestima, né, que não é o primordial, mas a minha saúde, o meu físico. Então, a alimentação é tudo, na minha opinião. É engraçado que, inclusive, eu e a Carol treinamos juntas ontem e a gente estava reparando nisso, né? A gente vê as pessoas de academia treinando, ela pode ser a pessoa mais musculosa dali. Você olha para o corpo da pessoa e você sabe se ela come direito ou não, porque o físico entrega. Ela cria massa muscular, ela aumenta de volume, mas a barriga não chega numa barriga definida. Né? É impressionante, você bate o olho e você sabe quem come direito e quem não come. É aquele ditado, né? Você é o que você come, na verdade. Exatamente. Faz todo sentido. Hoje eu vejo isso. Como antigamente eu já não enxergava dessa forma. Eu acho que muitas pessoas ainda não conseguem visualizar isso. E precisa de pessoas assim como vocês, e como eu fiz também, né? De repostar e ver que você consegue sim se alimentar bem e o quanto isso é benéfico para a sua saúde, né? Então, hoje eu vejo a importância desse tipo de postagem. O exemplo para estimular outras pessoas. E você está falando bastante de saúde. Hoje você trabalha, né, como você disse, no hospital municipal. Isso. Ali a gente sabe que é um hospital referência, é um hospital maravilhoso, né, diga-se de passagem. Eu particularmente, eu sou grata ao município, porque aqui em São José nós temos um hospital referência, um hospital maravilhoso, né? Que o sistema de saúde todo funciona aqui na cidade. Exatamente, aqui é maravilhoso. E você vê muita gente chegando lá com problemas de saúde e que poderia ser melhorado, poderia ser mudado com a alimentação. Ou até mesmo evitado, né? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tipo de paciente que chega lá, né? Sobre essas doenças e o que mais leva eles nesse estado? Bom, lá é um hospital referência de urgência e emergência, né? Então, quando o paciente chega lá pra gente, ele já chega com alguma doença já em descontrole, né? Por exemplo, um diabetes descontrolado, uma hipertensão descontrolada. E às vezes chega os infartados, às vezes não, sempre, né? Chega o infartado, aquele que teve o AVC. E o que leva a isso? É o estilo de vida, né? A pessoa não teve um controle da alimentação, foi tabagista, né? Que é o fumante por muito tempo. Então, tudo isso leva a essas doenças. E quando a pessoa ela chega nesse estágio, descobre um diabetes, uma hipertensão, e ela não procura um auxílio, ela tende a descontrolar, que é quando chega dentro do hospital pra gente. Porque quando ela descobre primeiro, ela descobre numa UBS, e a UBS tenta controlar por lá. Muitas vezes, se a pessoa ela adere ao novo estilo de vida, ela consegue controlar aquela doença. E ela não tem uma piora, que é quando chega lá no hospital, né? Enfim, isso muito é da cultura das pessoas também, né? Não foi plantado isso desde quando a pessoa nasceu, né? De uma boa alimentação. Você pode ver que as crianças hoje em dia, elas já começam com chocolate com 6 meses, 8 meses de vida. Então, industrializados. É o que acaba com isso, com a saúde. E o excesso de açúcar está sendo inserido muito cedo. Isso, infelizmente, a nossa própria mídia favorece que os pais deem isso para as crianças. Porque algumas pessoas veem aquilo lá como benefício.
falar, vai dar mais energia, né? Tem uma marca de iogurte que a propaganda fala, vale mais que o bifinho. Não vou citar nomes, mas assim, desde quando o iogurte teria mais benefícios que um bife, né? Sem falar que, como a Carol falou, que tem a questão do açúcar no alimento, são alimentos palatáveis, que a gente chama, que eles vêm para estragar o paladar mesmo. Aí, depois de grande, que você entende a importância que o seu filho já tá com colesterol alto, já tá com uma série de problemas. Quando você quer mudar esse hábito dentro da criança, já tá enraizado. Tá enraizado, o paladar já tá estragado, digamos assim. Aí do nada você quer socar um brócolis na criança. Em relação ao paladar, por exemplo, a pessoa tá lá internado. E lá no hospital tem nutricionista que faz a alimentação toda balanceada, né? Aí o paciente não quer comer aquela comida porque ele fala que tá ruim. Tem bastante. Muitas vezes tem pacientes que nem comem. Eles têm algumas pessoas que já são mais resistentes a um novo estilo de vida que teriam que entrar. Eles falam, já tô ruim mesmo. E eu não quero comer isso aqui não, quero comer minha carne de porco, quero pôr sal na minha comida, quero açúcar. Então assim, às vezes durante a internação eles esperam estabilizar, porque eles sabem que eles precisam estabilizar, mas eles preferem deixar de comer, às vezes eles comem só um pouquinho, só para matar a fome, a gente sabe que eles vão embora para casa e vão voltar a comer tudo de novo. Isso quando não entra os parentes com a comida escondida, na né? bolsa. Minha tia já fez isso. Eu já sei, né? Tá entregando. Mas em defesa da minha tia, tadinha, meu avô tava na beira, não tinha salvação, mas meu avô queria comer uma coxinha antes de morrer, então. Mas assim, isso daí é muito pra paciente que também já se entregou pra doença, né? É muito psicológico. Tem pessoas que elas realmente se entregaram e elas já tô tudo descontrolado, já acostumei assim, eu venho aqui mesmo todo mês no hospital, entendeu? Já incluiu na rotina no hospital, Tem né? pessoas que meio que já desistiram que elas podem conseguir regredir, mas elas não vão sair daquela doença, né? Mas regredir aquela doença e ter uma vida com um pouco mais de qualidade. Então, ou também falta um pouquinho mais assim de plantar isso na nossa população. Olha, você desenvolveu o diabetes, né, uma hipertensão, mas dá para dar uma controlada e você ter uma vida melhor, né, mais independente, sem precisar depender de alguém para ficar te carregando uma cadeira de rodas, né, sem precisar ficar usando uma insulina, aplicando você mesmo, entendeu? Mas eu acho que isso não é imposto numa educação, isso não é cultural nosso, porque a indústria está envolvida. Então, a indústria não quer ninguém saudável. Se tiver gente saudável, imagino eu, que as empresas, né, fabricantes de remédios aí, elas vão à falência, né? Então é complicado. Assim. Mais uma vez, a importância da mídia influenciando, né? Hoje em dia, a televisão, ela consegue controlar, né? A internet, o que ela quer publicar. Mas hoje em dia, agora com a entrada dos influencers no Instagram, né, como eu sigo a Andressa, é perceptível como que isso está ajudando. São poucas pessoas, mas estão plantando sementinhas e está conseguindo ajudar essas poucas pessoas, né? Então, de pouquinho em pouquinho, quem sabe a gente não consegue voltar a fazer a população a enxergar o quão importante é a alimentação desde pequeno, para quando chegar lá nos seus 60, 50, 70 anos, você ter uma qualidade de vida, né? Porque hoje em dia você consegue ver dentro de uma academia pessoas idosas que têm 50, 60 anos com muito mais força de vida, não tô falando de pegar peso não, mas assim, forte, entendeu? Pessoas que têm 70 anos e aparentam ter 50 anos, por quê? Porque elas se preocuparam com o estilo de vida. Aí você coloca um idoso de 70 anos, daquele que se preocupou, do lado de um idoso de 70 anos, não que ele não tenha se preocupado, eu acho que é uma palavra muito forte, né? Que a pessoa, às vezes, ela não teve aquela cultura, né? Desde a infância. Mas que ela teve um estilo de vida ruim, né? Com tabagismo, comer excesso de gordura, de doces. E você vê que ela tem 70 anos, aparenta ter 90, que ele tem 70 anos, aparenta ter 50. Então, assim, é nítido, entendeu? E se a gente conseguisse levar isso direto para a população,
talvez a gente teria uma população com índice de obesidade menor. E uma qualidade de vida melhor e menos internações, né? Os hospitais estariam menos lotados, que é isso que está acontecendo. Enfim, isso é começar lá na base, né? Não tem jeito. Pergunta, desculpa, tá? Só pra não perder o fio da meada aqui, senão a minha cabeça também, gente. Não, a minha cabeça vai borbulhando, ela tá falando e eu tô... Daqui a pouco eu já pergunto. Você falou dessa questão de você ser idoso, ter uma qualidade de vida melhor e tal. Muito, eu acredito, e muito a gente lê, tem muitas reportagens falando, que se deve à construção de massa muscular, certo? Não. Sim, concordo. Você vem dessa construção. Que a construção nada mais é que seu estilo de vida, né? Sua alimentação. E uma pergunta, não é segredo pra ninguém, que eu postei lá no meu Instagram em relação ao meu acidente de carro que aconteceu em outubro do ano passado. Eu saí sem nenhum arranhão, eu não sofri nada, absolutamente nada, com dor nenhuma, o cinto não me apertou, nada. E lógico que, na minha cabeça, é divino. Eu fui guardada por Deus naquele acidente. Sim, porque o estado como foi divino. Mas você acha que há possibilidade também de não ter acontecido nada por conta dessa massa muscular que eu vim construindo, por conta do estilo de vida? Porque eu já vi outros relatos também. Eu estou citando o meu exemplo aqui, mas eu já ouvi de outras pessoas, inclusive acho que foi o parente da Tá, né? Que ele caiu de moto e o cara era para ele ter morrido. Mas o cara tinha um estilo de vida também que favoreceu ele ficar bem, de não ter arranhão, né? Então, segundo os médicos, nos disseram que a musculatura segurou e protegeu como se fosse uma armadura. Realmente isso acontece? Então, primeiramente, o acidente dela foi de alto impacto. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei bem assustada. E eu acho que, primeiro, o seu acidente foi um milagre. Assim, você não ter tido nada, nenhuma fraturinha, nem nada. Por mais que ela tenha bastante músculos, né? E que isso é importantíssimo. Isso, sim, com certeza ajudou ela. Diferente de uma pessoa que não tenha tanta massa muscular, que talvez teria vários problemas depois desse acidente. E sim, essa formação de massa muscular é importantíssima no caso de um acidente, para principalmente proteger os órgãos-alvos que a gente fala, né, que é coração. Mas eu acho que foi muito milagre também. Claro, a massa muscular é importantíssima e eu tenho certeza que isso foi algo que te ajudou muito a você não sofrer nenhum dano maior. Mas eu acho que foi um grande milagre. Foi Deus porque foi um acidente de alto impacto. Disso eu não tinha, mas é um acidente de alto impacto, mas sem dúvidas a massa muscular é essencial para a proteção, no caso de acidente, que é ao contrário de pessoas que não têm tanta massa muscular. Qualquer coisa fratura. Você pode ver um idoso, a gente tem alto índice de fratura de fêmur em idoso, né? Que o idoso ele já tende a perder massa muscular. Então, quando ele já não constrói isso durante a vida dele, né, mais jovem, a vida adulta e jovem, isso favorece mais ainda ele ter a fratura de fêmur. Qualquer quedinha, ele já fratura o fêmur. Pessoas jovens hoje em dia estão tendo fratura de fêmur. Então, assim, tá começando cedo. Mas para o pessoal poder entender um pouco melhor, nunca é tarde para começar, né? Não. Se tá um idosinho lá e ele quer mudar de vida, ele pode melhorar a qualidade de vida. Sim, claro. Claro, é igual eu te falei. Às vezes ele não vai deixar de ter mais aquela doença, mas ele pode estacioná-la, né? Então, assim, o idoso, ele tá com uma diabetes. Se ele não cuida, ela fica descontrolada, ele pode evoluir, ter que usar insulina, depois a função renal dele pode diminuir, né, a funcionalidade da função renal. Falei tudo errado, gente. Estou falando a mesma palavra, dizer a mesma coisa. A função renal dele diminui, né? Então, ele pode evoluir para uma hemodiálise e até perder o rim, né? Mas nisso, então, assim, ele vira um paciente terminal. Então, assim, para não piorar o estágio, ele precisa mudar o seu estilo de vida. Então, dá para você estacionar.
Mas até mesmo um jovem, né? Não só o idoso, até mesmo um jovem Sim. com uma diabetes, uma pressão alta. Exatamente. Também é a mesma coisa. Uhum. Acho que é até Isso mais serve para fácil. todas as idades. Eu acho que para o jovem se adaptar, eu acho mais É mais fácil fácil do mesmo. que uma pessoa que passou a vida toda tendo aqueles hábitos. Sim, Né? sim. Mas enfim, alimentação é tudo. A alimentação você diria 80%? Claro que eu não vou deixar de comemorar, sair comer uma pizza, mas também não dá pra comer todo dia, né, gente? Comer todo Mas dia. aí é que tá, gente. Eu falo muito isso. Eu como doce todos os dias. Todos. É um doce de leite, é um pedacinho de chocolate, alguma coisa ali. Eu como pão todos os dias. E tem gente que não acredita. Eu falo, gente, eu como. Mas é justamente por isso. É porque você tem a consciência que 80% do dia, 80% da rotina tá certo. Não é 20%. E não é excesso, né? Não é excesso. É o equilíbrio que a Carol acabou de falar. Né? Exato. Tem equilíbrio. As pessoas, elas querem, eu costumo falar o seguinte, igual você comentou, que você, às vezes, você sai da dieta quando tá mais ansiosa, muda alguma coisa na rotina, você sai ali 2 dias, depois você tem a consciência e você volta. Sim. Eu acho essa consciência extremamente importante, porque é aquela coisa de você, todo mundo que já foi uma sanfona vai saber do que eu tô falando agora. Tem aquela coisa de você comer agora, aí você fala assim, eu já comi mesmo. Aí na próxima Já vez fiz você isso come de novo. várias vezes. Aí você fala, não, mas eu já comi mesmo? É só hoje, amanhã eu volto. Aí porque você errou no meio do dia, você fala, já comi mesmo. E nisso você vai levando. Ao invés de chegar uma hora e você falar, chega, pera, não. Não é, as pessoas têm a dificuldade de entender que não é porque choveu dentro do barco que você precisa afundar ele. O barco não afundou, calma, só choveu. Né? Volta ao normal, volta à rotina. E isso, a gente já viveu isso, a gente sabe o quão difícil é. Mas essa questão da constância que a Carol comentou e a constância de fazer o certo é o que prevalece para você ter um resultado duradouro. E assim, a atividade física, ela fez eu não deixar o barco afundar, como eu já deixei várias vezes, né? Durante esse processo meu de emagrecimento, eu já engordei, emagreci várias vezes. Então, assim, eu encontrei isso na atividade física, mas às vezes a pessoa encontra uma outra maneira de conseguir controlar isso, né? Cada um tem que se conhecer e ver o que te ajuda naquilo, o que te ajuda a manter uma alimentação melhor, mais saudável, adequada. E assim, gente, procurar alguém que consiga te ajudar, que entenda um pouquinho mais, né? Igual eu, quando eu comecei, eu achava que ela estava certa, estava vendo a balança lá descer, pra mim tá tudo ok, agora eu estou fazendo certo. Mas eu não estava fazendo certo, eu não estava comendo carboidrato, eu não estava comendo nada, eu estava comendo líquido, eu estava vivendo de ar e líquido. Não, importante, lembrando aqui que a gente está conversando nos bastidores aqui antes da gente iniciar a gravação, você mencionou que nesse momento você comia só aquela saladinha com um pouquinho de frango, mas bebia do líquido, que no caso era o suco natural. A gente vai lembrar que o suco natural, ele tem muito mais calorias que você comer a fruta. Exatamente. Eu sempre falo isso. Eu não vou saber de cabeça agora, mas assim, dando um exemplo aqui. Uma laranja tem 40 calorias, uma laranja inteira. Você vai comer a laranja, ela te sacia, porque você está ingerindo as fibras dela ali junto. Quantas laranjas você precisa fazer um copo de suco que não vai matar sua fome? No mínimo 4. No mínimo 4, 5. Então são 4, 5 vezes mais aquela quantidade de calorias. Isso quando não coloca um açúcar. Exatamente. E aí a pessoa, ela se engana, ela acha que ela tá assim, não, tô bem pra caramba, só tomo um suquinho natural. Tá tudo errado, você tá passando fome, você tá ingerindo mais caloria. Você não tá ingerindo a fibra da fruta. Né? Exatamente. Então, e muita coisa também, muita gente também entende errado, fala assim, é mais saudável, claro que é. Porém, fala assim, não, eu parei de tomar, você acha, né? Parei de tomar e só tomo suco natural. Só que o suco natural, um copo de suco natural tem mais calorias do que um copo de refrigerante. Isso acaba sendo mais saudável por não ter aditivos químicos. Exatamente, é saudável. Exatamente. Mas não em relação ao emagrecimento. Em relação ao emagrecimento, não, ele perde. Não, é igual que você vai nos churrascos da vida, né?
Ah, eu não tomo refrigerante, mas toma, tá lá, caixinha de suco, não vou falar marca, mas tá lá, caixinha de suco. Que Latinha de cerveja. o problema da cerveja na verdade, essa questão do equilíbrio que a gente tá falando. A gente não tá falando pra quem gosta de tomar cerveja deixar de tomar cerveja, não é isso, né? Até porque dizem, eu não sei, não sou nutricionista, mas que a cerveja tem os benefícios dela também. Mas em questão de caloria, a cerveja também é bem calórica. Uma cerveja não. Tudo bem, que vamos comparar que uma cerveja, ela tem a mesma caloria de um pão. Mas o difícil é quem toma cerveja, tomar uma cerveja. Não toma. Exatamente. É difícil. quantidade. Quem tome, mas é raro. É muito raro. Mas então, olha só, como a gente tá falando aqui em relação ao copo de suco. Então, tipo assim, independente se é saudável ou não, tudo que é em exagero, Em excesso. é ruim. Sim. Exatamente. Eu vi um especialista falando esses dias que até água em excesso é ruim. Eu tive experiência, eu tomei 1 litro de água em menos de 1 hora e eu comecei a ficar... Porque, particularmente, nunca vi ninguém tentar virar 1 litro de água de uma vez. Eu virei. Não, o meu ponto, Tontinha mesmo. o meu ponto em tomar água demais, que eu vi um especialista falando, é a questão da hidratação. O seu corpo acostumou com aquela quantidade. Então, qualquer dia que você come menos, você desidrata mais rápido. E aí gera consequências que não é legal. Isso é algo que eu sinto bastante, de que eu não consigo beber no mínimo 3 litros de água, mas geralmente eu acho que eu bebo até mais, eu não contabilizei não, mas no mínimo o meu é 3 litros. Porque eu não bebo esses 3 litros, parece que eu fico uma secura assim na garganta, sabe? Fico até desanimada mesmo, é muito estranho. E quando você tá de plantão, você consegue tomar? E minha filha, eu ganhei uma garrafa de Olha. 2 litros. Canudinho. Né, de bico, não tem canudinho. Tinha canudinho, mas ele cai tudo pra fora. E antes eu já andava com 2 garrafinhas de 500 ml para ir no plantão, né? Porque lá a rotina é bem pesada. Né? E assim, e aí é perceptível, se você tem água do seu lado, por mais que a rotina é pesada, você bebe, você consegue beber. Se você não tem, fala, depois eu pego um copinho, não adianta, você não consegue questão da lá pegar. disponibilidade. É do mesmo jeito que você não pode ter disponibilidade no seu armário de uma comida que você não quer ingerir porque você colocou uma meta, um foco. Eu vou falar de mim, gente. Eu sou ser humano também, entendeu? Eu prego tudo bonitinho lá no meu Instagram, mas eu falo também. Fui no mercado da abençoada. Ela me pega sucrilhos, um ponto fraco. Não, eu peguei pros meus filhos, que os sucrilhos lá em casa, olha só, tem 3 crianças. Os sucrilhos lá em casa ainda tá cheio. Mas não chegou nem na metade ainda. De quanto é sucrilhos? 1 quilo. É de 1 quilo. 1 quilo. Os meus filhos comendo sucrilhos não chegou nem na metade ainda. 3 crianças. Crianças. Tá. Eu jantei sucrilhos. Almoçou sucrilhos. Eu não almocei sucrilhos porque, tipo... Ainda tem sucrilhos, Andressa? Todo dia você dá sucrilhos na sua casa. 2,5. Pra quê, Eu Andressa? comi sozinha. Você não tomou não? Mas também é verdade, gente. Calma, pera. Todo mundo tem suas falhas, tá? E por isso que eu não compro sucrilhos. Porque quando eu compro... Mas aí é que tá. Eu sei... A questão da disponibilidade é a questão do autoconhecimento. Eu sei que eu sou falha. Se eu estiver na minha casa, eu vou comer. E eu troco uma refeição. Eu troco a janta. Eu troquei nesses dias todos. Troquei a minha janta pra comer sucrilhos. Você não passou mal? Não, de verdade. Não Passou mal passei. de se sentir mal? Não passou mal? O seu organismo não reclamou? Não. Pera. Não, assim, ela não passou mal, mas ela tem consciência que isso não é saudável, ela trocar uma janta. E atrapalhou, né, o rendimento nos meus treinos. É isso que eu ia falar. Eu sinto muito Olha só, isso. atrapalhou o rendimento dos seus treinos. Sim. Você tá o que agora? Estressado. Não. Mas a sua imunidade não caiu? Caiu. Pode ter sido da sua má alimentação, já junto com o que você treinou pra mais ontem. Você gastou muita energia E e não não consumiu direito. Exatamente. Mas essa questão da disponibilidade que a gente estava falando, tanto é ruim você ter um alimento que você sabe que você não tem controle, é melhor não ter, eu não compro, eu não tenho. Assim como a água que você precisa consumir, então tenha disponível, tenha do seu lado. Eu uso uma garrafa de 1,5 litro para fazer a minha medida ali. Eu tento tomar 3 delas por dia.
Na verdade, é o mínimo que eu tenho tomado hoje, até por sentir sede mesmo. Eu não sei até o que vem acontecendo com o meu corpo, porque eu percebi essa mudança há umas 2 semanas. Meu corpo está precisando de mais água. O dia que eu não consigo bater as 3 garrafas, eu já sinto a minha boca seca, a garganta seca. Eu não sei se está ligado a essa questão da quantidade de músculo, porque eu sei que o músculo também consome muita água. Não né? seria o fato do seu corpo ter acostumado com essa quantidade de água geralmente? Exatamente isso. Que entra no ponto que eu vi o especialista falando. Que é ruim também tomar em excesso, porque o seu corpo acostuma. E o dia que você não bate, ele reclama. Já começa ali falhar, digamos assim. Mas então, essa questão eu ponho minha garrafinha do meu lado, sento no meu computador e deixo a garrafa já aberta. Eu já nem fecho a garrafa. Então não tem nem trabalho. Não tem o trabalho de abrir. Eu tô aqui trabalhando, cada 5 minutos é um gole. Trabalhando, 5 minutos, um gole. Gente, você nem percebe. De manhã, em 2 horas, eu acabo com uma garrafa de 1,5 litro. E não é tanta água pra você tomar de uma vez. É diferente de você querer mandar 2 copos cheios pra cima, ter dura pra sair dura, infartado. Se for 2 copos, foi uma garrafa daquela também. Então, 2 copos eu já tava, né? Mas, Carol, fala um pouquinho pra gente. Você acabou de mencionar que a sua rotina é muito corrida, né? Que você mantém a sua garrafinha perto de você. E como funciona a sua alimentação? Você leva uma marmita? Você aprendeu a fazer as trocas importantes para você poder se alimentar direito? Bom, desde quando eu comecei a fazer reeducação alimentar mesmo, eu percebi que não adiantava eu tirar o carboidrato, né? Então, assim, eu vi que o carboidrato ele é importante em todas as refeições, assim como eu que treino, é importantíssimo a proteína e ter uma quantidade certa de proteína. Se hoje você me perguntar qual é a quantidade certa de proteína, eu não vou saber te responder. Até porque, recentemente, eu acho que foi em setembro do ano passado, eu procurei fazer acompanhamento nutricional. Ela fez todo o cálculo para mim. Isso é uma coisa que eu nunca tive interesse de ficar olhando muito, mas agora eu tô tendo um pouco mais. E aí ela fez todo o cálculo de quantidade de proteína, de carboidrato, de acordo com o meu metabolismo, né? E eu vi um grande resultado em relação a isso. Acho que eu me perdi um pouquinho na sua pergunta. Qual que era na sua rotina, para você manter, né, a sua alimentação, como que você faz? Ah, sim. E aí eu aprendi com ela a fazer a pesagem dos alimentos, né, para ter a quantidade certinha, e comecei a fazer marmitas e deixar pronto. Só que eu costumo não deixar a marmita pronta. É como se fosse uma marmita, mas eu não deixo. Eu preparo de um dia para o outro. Eu deixo tudo que eu tenho que comer durante a semana pronto, né? As verduras, os legumes, os carboidratos, as proteínas já fica tudo pronto. E aí eu só monto a marmita de um dia para o outro. Antes eu estava levando a marmita para o serviço e comendo lá porque eu almoço muito tarde. Eu demoro muito para chegar em casa. Nos últimos dias que eu parei de fazer isso, mas o ideal para eu conseguir fazer o almoço, né, que é indicado para mim, eu costumo deixar pronto tudo que eu vou comer durante uma semana, as verduras, os legumes, as proteínas e os carboidratos, e aí eu monto essa marmita um dia antes. Eu optei em fazer assim, que eu acho que fica mais gostosa a comida também. Ultimamente eu não ando deixando as coisas muito pronto não, porque tá bem corrido e tudo, mas eu quero voltar a introduzir isso dentro do meu plano alimentar, porque eu percebo que eu não deixo de lado a minha rotina de alimentação. Quando eu não deixo pronto, eu acabo não comendo, não batendo a meta de proteína, não batendo a meta de carboidratos, porque eu acabo optando por coisas mais rápidas, mas não dentro do plano alimentar que a nutricionista me passou, que é o que eu vi que mais me deu resultado, né? Então é assim que eu costumo fazer. Mas a importância da reeducação está justamente nisso, porque quando você está fora de casa, você sabe fazer as escolhas inteligentes. Eu acho que eu faço escolhas inteligentes, a maioria das vezes. Então, é o que a gente fala, o ser humano é falho. E você sair da dieta para comer uma coisa que você goste, eu acho até que não pode ser chamado de falha.
porque é um momento em que a gente alimenta a nossa emocional também, né? A nossa alimentação, ela tá ligada muito às nossas emoções. Então, é um pouco complicado isso. E essa questão da pesagem que você mencionou da comida, eu nunca fui de pesar a minha comida. Mas quando o meu marido comprou uma balança para outros fins, eu aproveitei dessa balança para pesar, para saber a quantidade de cada coisa. Porque eu fazia o meu controle no aplicativo do celular, nunca vou ser nutricionista. E eu queria muito anotar lá, saber o que tá bom. Por muitas vezes eu coloquei lá que eu tava comendo 100 gramas de cenoura. Aí um dia eu falei, quanto que é 100 gramas de cenoura? Eu nem sabia. Podia estar comendo 1 quilo de cenoura, eu tava colocando. Aí eu fui pesar, eu tava comendo 40 gramas de cenoura. Tipo, era muito abaixo. Eu acho até que eu dei uma sofridinha assim no começo do meu processo, porque eu cortei pão, cortei um monte de coisa, depois você vai inserindo aos poucos, né? Mas essa questão da pesagem, ela é importante, pelo menos no começo, que todo mundo fala, é loucura, chegar no ponto de pesar comida é loucura, mas não é. É pra você saber e entender a quantidade de cada coisa. Depois que você aprendeu... que depois você acostuma, né? Você sabe aquela quantidade do prato que você colocou, já é tanto que você precisa, né? Eu percebo isso. Hoje em dia eu não peso sempre, eu peso algumas vezes só. Mas eu consigo ter uma noção da quantidade que eu tenho que comer, isso é fato. E a gente sabe, né, que a sua profissão é uma profissão que tem a rotina muito corrida, difícil parar pra comer. É complicado, né? E você prova que isso é possível, né? Então é possível, mesmo com uma rotina corrida, mesmo você estando ali com os horários apertadinhos, você consegue fazer uma alimentação balanceada, uma alimentação rica dentro daquilo que o seu corpo precisa, né? Sim, é bem corrido, mas é possível sim. Você só precisa ter opções práticas, né? Para sua rotina. Então, por exemplo, durante o meu trabalho, a minha segunda refeição do dia é bem prática. É uma comida, acho que é comida. É uma banana, entendeu? Que é fácil, vai lá e come rapidinho. Ou só whey, ou a banana com whey, entendeu? Então são coisas bem práticas para adequar dentro da minha rotina. Essa questão da praticidade está muito ligada também à questão do querer, né? Se você parar para pensar. Porque tudo que a gente quer, a gente corre atrás, a gente dá um jeito, a gente faz acontecer. Se você quer fazer dieta, você quer se manter na dieta, você quer conquistar um corpo que seja, você colocou um objetivo ali, não tem nada que te pare. Você pode falar assim, eu não tenho tempo para treinar. Gente, se você quer, você vai acordar às 4 da manhã, você vai caçar uma academia que abre às 5 e você vai fazer uma hora do seu treino. Aí, na verdade, a sua prioridade não é treinar. Não é que você não tem tempo para treinar. Exatamente. Você não quer tanto assim. Aí você acaba usando a falta de tempo, a falta disso, a falta daquilo, você dá desculpas, né? E não arruma uma solução. Exato. Você tem que querer e tentar também para ver se vai dar certo, inserir aquele estilo, aquele plano alimentar dentro do seu estilo de vida, né? Eu escuto muito isso dentro da minha profissão. Mas eu não consigo parar para comer, que não sei. Mas você tentou, né? Você tentou levar uma banana? Não, mas banana, tenta, começa, né? Leva uma fruta, uma banana, pode ser banana ou outra fruta. Eu não sei se isso é cientificamente comprovado, nunca procurei saber. Mas eu vi algumas publicações, né, que falavam que a enfermagem é a profissão que mais tende à obesidade, justamente por comer muito mal. Você pode, e falta de sono também, né? Porque a falta de sono também tá ligada. Exatamente, o sono é importantíssimo. E eu escuto muito isso no meu ambiente profissional. Que as pessoas falam, mas eu não consigo parar para comer, ninguém deixa eu comer, é muito, né? Tudo tem que ser feito na hora, resolvido na hora, mas tem que ver a questão da praticidade, foi o que eu fiz na minha vida, entendeu? Para eu conseguir. E você comentou sobre o whey. Né, pessoal, o whey, ele é um complemento alimentar, não é como muita gente acredita que é uma bomba, que é alguma coisa que não seja saudável. Tem gente que fala assim, nossa, você toma whey, nossa, não pode, vai te fazer mal. Não é, gente. O whey, ele é só um suplemento alimentar. Ele é uma proteína para aquelas pessoas que não conseguem bater a quantidade de proteína que o corpo precisa, ela só suplementa com o whey, né? Não significa que aquela pessoa esteja
tomando bomba, não significa que a pessoa não esteja sendo saudável. É muito pelo contrário. Tá buscando ser saudável. E por isso busca por meios que sejam um pouco mais fáceis, né? Um pouco mais prático. Por ser muito prático, né? Sim. E você vê, quando eu comecei, né, a tentar me alimentar melhor, né? Eu achava que só podia tomar whey quem treinasse muito, né? E eu achava que eu não treinava o suficiente, que eu achava que tinha que ser uma pessoa assim, um atleta profissional, e que se eu tomasse whey, isso é que eu escuto isso das pessoas também de fora, né? E foi isso que também já passou na minha cabeça. Se eu tomasse whey, eu ia engordar. Eu já fiz isso, gente, e eu engordei, porque eu não queria nem comer a proteína. Só vivia de carboidrato. Não, imagina, porque eu até treinava bastante. Mas eu criei na minha cabeça essa fantasia de não, se eu comer proteína, eu vou ficar bombada. Eu não queria ficar bombada. Apaga a língua, né? Mas eu não queria aquilo na época. Eu falava, não quero ficar bombada. Eu não vou ingerir proteína. Comia o mínimo possível de carne, o mínimo possível de ovo. Imagina, o macro de proteína passava longe de bater. E só carboidrato, só carboidrato. E eu lembro das meninas academia, nossa, que tamanho de perna, que tamanho de perna. Beleza, a perna cresceu tudo junto na mesma proporção. A barriga cresceu, o braço cresceu, o rosto. Eu fui ficando redonda. E aí tá essa questão da proteína. Gente, é necessário pro nosso corpo, pro nosso músculo. As pessoas têm essa visão de que se comer a proteína vai ficar forte, vai ficar bombado. E não é. Isso é questão... Se as pessoas soubessem quão difícil é ficar forte, quão difícil é ficar bombado, nunca ia querer culpar o coitado de um whey, o coitado de um ovo que você tá comendo ali. Essa relação, né, que as pessoas tomam é sobre anabolizante. O anabolizante, sim, faz isso. Né? O anabolizante é uma droga, dependendo do que for. O anabolizante ele tem que ser prescrito por médico, por um especialista, tem que ter um acompanhamento correto. Né? Já o whey, ele não é um anabolizante. E muita gente que não conhece, que não estuda, que não se aprofunda, acha que o whey é um anabolizante. Né? Mas é importantíssimo você ter uma quantidade de proteína correta para poder, até mesmo porque a proteína tem fibra. E é aquilo que vai te saciar. Exatamente. É a proteína que vai te saciar. Então, muitas das vezes, a gente acaba engordando, fica com fome, acha que na dieta, nossa, tô com fome. Não vou fazer mais dieta porque eu fico com fome. Eu nunca passei fome, já passou fome. Porque nunca, exatamente, porque não bateu a quantidade de proteína. Não, nunca passei fome. Você tá passando fome. Tem você tá passando fome. Tem por que você tá passando fome? Proteína. Por isso que é importante, né, você atingir a sua quantidade de proteína. Eu nunca passei fome fazendo dieta, né? Muitas das vezes eu não consigo nem atingir o tanto de caloria que eu preciso ingerir. Já aconteceu isso com você? Eu também nunca passei fome e também muitas vezes na verdade, eu não aguentei comer tudo aquilo que eu precisava. Mas depois me adaptando melhor à dieta, que lá comecei a me adaptar melhor, né, nas quantidades, e eu conseguia assim comer, eu até forçava um pouquinho, porque eu sabia que se eu não forçasse eu não ia bater a meta. Então aí tem a conclusão, né, que o pessoal acha que deixar de comer, como eu já pensei, é o que emagrece. Não, é você comer certo, nas quantidades certas durante o dia todo. Você não passa fome. Na verdade, você fica até empadurrado. Exatamente. Então aqui a Carol hoje, ela mostrou pra gente, né, sobre as doenças, que muitas das vezes com uma alimentação, com uma rotina de vida um pouco mais saudável, você consegue sim melhorar até mesmo algumas doenças, né? Ter mais qualidade de vida. Ter mais qualidade de vida, até mesmo não importa a idade, né? Não importando a idade, mesmo sendo novo ou quanto sendo tá lá já, um vozinho pode também ter essa qualidade de vida melhorada, né? Então assim, ela com uma rotina corrida, a rotina da enfermeira é complicada,
trabalhar num hospital é estressante, né, Carol? É estressante, é corrido. Então, a gente vê que tudo o que a gente quer, a gente pode. Então, pode, vai!